A vida não é como a página de um livro, que podemos voltar e reler aquilo que não entendemos. José de Alencar. 2019, século XXI. Em uma era onde filmes e séries com romance em suas histórias são muito comuns, vemos várias obras com o amor sendo tema. Comédias românticas onde tudo parece dar errado, mas todos terminam felizes, ou novelas onde o casal passa por diversos problemas até poderem ficar juntos, ou até mesmo romances trágicos que terminam em lágrimas. Apesar de tudo, nada disso é novidade na área de entretenimento, já que no século XVIII e XIX, a forma de distração mais comum eram livros, e os autores viviam a era do romantismo. Essa corrente artística passou por muitos sentimentos, como a tristeza extrema, indignação, traição e principalmente o amor idealizado, que é o grande protagonista do nosso assunto. Certo, já temos a ideia de que o romantismo foi algo muito importante para a cultura literária e que passou por muitos sentimentos ao extremo. Mas será que o tal amor que vemos nesses livros é assim tão doce na vida real, tanto naquela época quanto agora? A resposta é um sonoro não. Quando analisamos os livros do romantismo, encontramos diversos casos de pessoas que se casavam sem se amar, mas que cultivavam uma bela relação com o tempo, ou até mesmo amores proibidos entre pessoas de classes sociais diferentes. Na sociedade brasileira da época, era comum as pessoas se casarem por questões econômicas, mas raramente por um amor verdadeiro. Víamos mulheres da alta sociedade casando-se com homens igualmente ricos, mas nunca com homens mais pobres, ou vice-versa. Sendo assim, os livros românticos trouxeram um amor fantasioso para o leitor da época, já que o motivo dos casamentos nos livros era o amor e somente ele. Mesmo que fossem vistas cenas de traição, essas eram bastante romantizadas, já que o foco muitas vezes era da insatisfação de um dos membros do casal com o marido ou com a esposa. Obviamente, obras com cenas do tipo eram consideradas infames, mas nem por isso deixaram de ser cobiçadas. Um bom exemplo disso é Madame Bovary, de Gustave Flaubert, onde o julgamento do autor por causa da obra tornou-a muito procurada. A frieza com que era tratado o casamento na vida real foi esquecida na ficção, onde o amor surgido no início de uma relação continua por uma vida inteira. Solidão, estupro e espancamentos nem chegavam perto das páginas que mostravam a felicidade eterna de jovens que resolveram casar-se pouco depois de se conhecerem. Em Senhora, um conhecido livro de José de Alencar, a protagonista vive uma reviravolta em sua vida, tanto na questão amorosa quanto na questão social. Aurélia Camargo nasceu como a filha de uma costureira e namorava um rapaz de classe mais alta, Fernando Seixas. A garota acaba sendo largada pelo grande amor, que resolve ficar com Adelaide Amaral, por ela oferecer um grande dote. Depois de receber a herança do falecido avô, Aurélia se torna membro da alta sociedade e é muito cobiçada pelos homens, recebendo pedidos de casamento frequentemente. Ela, porém, recusava a todos, pois odiava o status que o dinheiro dava. A moça resolve agir de forma astuta e oferece a Fernando um dote maior que o de Adelaide, para enfim casar com o homem que tanto amou. O plano é um sucesso. Aurélia e Fernando se casam, mas a vida de casados não é lá tão confortável, já que a Aurélia frequentemente tirava sarro do marido por ter muito mais dinheiro que ele. Depois de conseguir um emprego e arranjar um valor que cobrisse o que sua esposa pagou, Fernando compra sua liberdade. Após a convivência entre os dois, o romance nasce e o casal, por fim, consuma o casamento. Tal cenário nos mostra tudo o que vemos do amor idealizado do romantismo, já que a dupla tem diversos desentendimentos, mas acabam com o casamento feliz. O casamento de Aurélia e Fernando nunca teria acontecido caso tal herança não tivesse chego às mãos da moça, já que na época, as mulheres de classe baixa não se relacionavam com homens que não fossem da família ou que não fossem vizinhos, já que não podiam frequentar bailes nem nada do tipo. Sim, bailes! Tais festejos eram incrivelmente importantes naquela época. Tanto que vemos em Senhora que Aurélia frequentava vários bailes.
Os banquetes e bailes serviam, no caso das mulheres, para apresentá-las a seus pretendentes. Imagine o lançamento de um filme. Antes dele ser lançado, ele é mostrado em festivais cinematográficos, em busca de aprovação. Os bailes tinham funções parecidas, pois apresentavam as moças à sociedade. Mas se você pensa que essas festas eram para qualquer mulher da alta sociedade, está muito enganado. Mulheres mais velhas que estavam solteiras, geralmente por viuvez, não frequentavam tais eventos. Consideramos viuvez, pois quando uma mulher é solteira aos 30 anos, já era chamada de velha solteirona. Era uma verdadeira desonra e geralmente era impossível se casar após aquela idade. Em uma sociedade onde o único futuro que uma mulher poderia ver era o casamento, ser solteira era um verdadeiro desafio. Quando os pais faleciam, elas não tinham lugar algum para onde ir. Se tivessem um irmão, poderiam viver como hóspedes na casa dele. Mas caso nem isso tivessem, acabariam tendo que se sustentar sozinhas, o que era um problema. O único emprego com salário disponível para mulheres era o de governanta, porém as que trabalhavam neste posto recebiam salários péssimos e não eram bem tratadas. Podemos ver que as mudanças de lá para cá não foram poucas. Além do já mencionado casamento entre classes, que apesar de vermos críticas a situações do tipo, não é um absurdo como era tratado na época. A principal mudança, entretanto, foi o prestígio que existia em volta do casamento. O que já foi a principal forma de investimento, hoje não é algo tão incrível, principalmente na visão dos mais jovens. Vale mencionar, enfim, que Aurélia era uma moça considerada diferente das outras mulheres da época. Ela entendia de economia, sendo assim, administrava seu dinheiro como ninguém. Tal fato é importante, pois na época eram os homens que administravam o dinheiro. Antes do romantismo, o casamento era tratado da forma plenamente lógica e com fins econômicos. Seja porque a moça era filha de alguém importante, seja porque o rapaz vinha de uma família dona de vários lotes, o casamento existia mais para agrado da família e da sociedade do que para o casal em si. Os livros vieram para trazer fantasia à vida dos cônjuges, para que eles se vissem afastados da solidão em que viviam. Entretanto, teria essa fantasia vindo para adocicar almas amarguradas ou apenas para trazer mais insatisfação e desespero?